Boa noite, galera que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram. Sejam muito bem-vindos. Vamos chegando aí no pezinho da conversa para mais uma live que eu reputo importantíssima, já que nós estamos chegando às vésperas de um julgamento extremamente importante no STF. Hoje eu vou ter o privilégio de conversar com o Dr. Enio César, que é o coordenador estadual do ProArmas Pernambuco. Ó, meu patrão Jorge aqui na transmissão, um abraço, pronto. Enio já acabou de entrar aqui na transmissão. Vocês que estão entrando agora, vão sentando o dedo no like aí, vão dizendo de onde vocês são, até porque esse tipo de conteúdo o Instagram limita demais. Boa noite, Enio. Boa noite, Giovanni. Tudo bem, meu patrão? Seja muito bem-vindo. Inicialmente, muito obrigado aí pelo privilégio e pela honra que você está me concedendo em ter aceito o meu convite para a gente bater esse papo aí faltando 2 dias, na verdade, né, para entrar em pauta o julgamento das ADIs lá sobre a questão das armas. Deixa eu fazer logo as apresentações iniciais. O Enio César, ele é o coordenador estadual do ProArmas, tá certo? É ProArmas Pernambuco. Para quem ainda não conhece, eu acho que a maioria dos meus seguidores já conhece o ProArmas, mas o ProArmas é uma instituição nacional que é comandada hoje pelo Dr. Marcos Polon, advogado Marcos Polon, professor de processo também Marcos Polon, que deu continuidade ao trabalho que foi iniciado há muitos anos pelo Dr. Bené Barbosa. E o ProArmas é uma instituição que luta pelos direitos dos CACs, que defende essa questão do respeito às regras normativas para todos aqueles que desejam e que demonstrem condições e satisfaçam os requisitos normativos para aquisição, posse ou porte de arma de fogo. E o ProArmas ele tem representantes estaduais. E como eu moro em Pernambuco, eu convidei o presidente do ProArmas Pernambuco para bater um papo. É isso, hein? Falei alguma besteira ou é isso mesmo? É isso aí, positivo, Giovanni. Eu que agradeço aí essa oportunidade da gente poder falar para mais um público, né? Imagino que o público que segue aí o seu canal é um público voltado para os advogados, né? Então, assim, eu tenho um enorme prazer em estar também somando com isso. Eu também tenho um grande amigo meu, que é o Dr. Rodrigo Sobral, que acabou de entrar, inclusive, que é o presidente, né, da comissão para o porte dos advogados. Então, assim, ele também faz parte, ele também está comigo na liderança aí desse movimento, que aí é muito importante. E para quem não sabe, né, para quem está entrando agora, né, o ProArmas nada mais é do que um movimento que tem a iniciativa de produzir conteúdo, né, conteúdo sobre questões políticas, filosóficas, jurídicas, sobre o acesso civil às armas de fogo. E quando a gente usa o slogan, né, do ProArmas, que não é sobre armas, é sobre liberdade, é porque, de fato, a arma é só uma forma da gente materializar um direito fundamental que é a liberdade. Então, assim, a arma, eu costumo até dizer que um político que é capaz de tirar o seu direito à legítima defesa, né? Ou seja, o seu acesso às armas, se ele é capaz de lhe tirar esse direito, ele é capaz de tirar até um prato de comida da sua mesa, né? Então, assim, na verdade, o ProArmas surgiu para criar esse acesso às armas de fogo de forma geral, para todo cidadão, né? Então, assim, na verdade, as ações são em prol da busca da restauração desse direito fundamental. E também de fazer o contraponto, né? Porque eu sempre digo que, por exemplo, se eu fizer uma postagem na rede social aqui falando dessa questão dessa pauta ou defendendo minha posição contrária à decisão do STF, as próprias redes sociais elas limitam demais a difusão desse conteúdo. Eu estou acostumado a fazer live, eu estou acostumado a fazer postagem aqui que você dá 80 mil visualizações, mas se eu fizer uma postagem no clube de tiro, por exemplo, a quantidade de interações que é mostrada para o público vai lá para baixo. Você não é advogado, você é engenheiro civil, confere? Eu sou engenheiro civil, sou instrutor de tiro e estou aí nessa luta, né, dentro do ProArmas, né? Porque assim como o Polon, que é o presidente nacional, o fundador do movimento ProArmas,
assim como ele, eu passei a perceber que não adianta só eu estar focado no meu trabalho, na área da engenharia, né? Eu preciso também deixar algo para a geração futura, para os meus filhos, né? Então, assim, quando a gente para pensar que a Venezuela, há 20 anos atrás, era o país mais rico da América Latina, então lá também tinham milionários, bilionários, e quando a gente ia falar sobre o tema de armas, muitos olharam e diziam: ah, mas isso não é assunto meu, né? É isso aí, eu tenho que focar no meu trabalho, na minha empresa, na minha indústria. Isso aí é coisa para ativista, para armamentista. E eu não me considero um cara ativista, eu apenas estou pensando exatamente no meu trabalho e o que eu vou deixar daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, não só com o legado da minha empresa, da construtora, como para os meus filhos. E aí eu me remeto à Venezuela, porque lá também tinha esses milionários e hoje é um país onde os milionários procuram comida, procuram o que comer, né? E eles nunca pensaram que eles seriam atingidos com o desarmamento civil, porque tudo é um passo a passo. Então, a justiça começa a desarmar o cidadão, depois ele vai desarmar os atiradores civis, eventualmente vai chegar nas forças policiais, como já chegou no Chile, como já está chegando na Argentina, e é o que eles querem, que a esquerda quer aqui no Brasil. Então, assim, imagine você, dono de uma mega indústria, às vezes uma multinacional, como aconteceu na Venezuela, você simplesmente acorda para ir lá na sua empresa e tem lá forças nacionais do Estado dizendo: essa sua empresa foi confiscada pelo governo. Porque a primeira atitude de um governo de exceção, de um governo autoritário, é desarmar a população. É o último degrau antes de implantar uma ditadura. Então, quando os venezuelanos foram se levantar sobre esse assunto, já era tarde demais. Perfeito. Eu também concordo demais que o desarmamentista ele começa desarmando o cidadão, depois ele desarma a polícia e só resta armas das pessoas que fazem a segurança do desarmamentista, né? Todo E desarmamentista... já está tramitando, viu? Já está tramitando o desarmamento das polícias no Brasil. Isso não é novidade dos nossos vizinhos, não. Já tem uns 4 anos que falam realmente aqui em retirar armas da polícia. Mas, Enio, vamos lá. Como eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal, eu queria falar, assim, voltado inicialmente para a questão do STF, e o espectro das armas de fogo é muito amplo. Então, eu costumo dizer, eu sou CAC, mas eu não sou atirador de alto nível, eu não sou competidor, eu não sou nada. Não sou instrutor de tiro, não sou nada. Eu só sou um CAC e sou uma pessoa que acho que a pauta é importante ser discutida. Então, eu queria falar um pouco aqui sobre o que está em discussão no STF, certo? E aí, se a gente pudesse depois focar como isso pode atingir ou não os CACs. Queria escutar a sua opinião sobre o que pode acontecer. Eu sei que tudo é um exercício aqui de suposição, de análise de um cenário jurídico, de um cenário fático. Pode ser que seja diferente, mas nós podemos nos permitir isso e depois eu queria emitir minha opinião. Então, para o pessoal entender, o que aconteceu foi o seguinte. O que é chamado de Estatuto do Desarmamento, eu sou contra essa expressão, Estatuto do Desarmamento, porque eu acho que foi uma forma que criaram de passar uma imagem diferente daquilo que foi decidido no referendo. Certo? Nós tivemos um referendo em 2005, o referendo questionou a população brasileira, se a população brasileira era a favor ou contra a continuidade da comercialização de armas de fogo, munição e acessórios no Brasil. Se eu não me engano, 64% de todo mundo que votou no referendo foi a favor da continuidade do direito de posse da arma de fogo pelo cidadão. E aí simplesmente fizeram de conta que não tinha tido referendo e até o termo Estatuto do Desarmamento para a Lei 10.823 é um termo que passa uma imagem diferente, porque na verdade a Lei 10.823 é a lei de controle de armas do cidadão, e não o Estatuto do Desarmamento. Mas o Estatuto do Desarmamento, enquanto norma jurídica, ela é uma norma penal em branco. Por que ela é uma norma penal em branco? Ela, em diversos pontos, ela carece de complementação para fins de tipificação de crimes e, em outros, ela carece de regulamentação. A expressão mais comum de nós encontrarmos no Estatuto do Desarmamento é o seguinte: mediante regulamentação, carente de regulamentação, esperando regulamentação. E essa regulamentação, dependendo da natureza do que tem que ser regulamentado,
Algumas delas podem ser feitas por portaria do Exército Brasileiro, outras podem ser feitas por decretos presidenciais, e eu entendo que algumas situações muito específicas têm que ser feitas por lei. E aí, todos os governos instituídos, todos os governos que nós tivemos depois do Estatuto do Desarmamento, depois da Lei 10.823, procederam a essas devidas regulamentações. Na época do ex-presidente Lula, do ex-presidente Dilma, do ex-presidente Temer, houveram diversas regulamentações em relação a isso. Quando foi agora, no ano de 2021, o atual governo baixou uma série de decretos. Na minha percepção, o objetivo maior desses decretos era, primeiro, desburocratizar um processo que já é burocrático por natureza. Certo? Desburocratizar um processo que é extremamente complexo. Hoje, para o indivíduo que quer tirar o CR dele até o momento que ele chega, do dia que ele decide tirar o CR até o momento que ele chega para efetivamente ter acesso à arma de fogo, se ele tiver muita sorte, ele leva 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Nós temos um sistema tão burocrático que você tem que pedir autorização para comprar. E depois de comprar, você tem que pedir o CRAF, o apostilamento, depois a GT, a guia de trânsito. Então, assim, a maioria dos decretos era para tentar desburocratizar e outros para tentar regulamentar o que é comum no mundo todo, como, por exemplo, o tiro lúdico, a possibilidade de menores de 18 anos participarem de competições, enfim. Mas, quando os decretos foram publicados, foram interpostas uma série de ações declaratórias de inconstitucionalidade. Foram 5 ao todo lá. As ADIs 6675, 6676, 77, 6680 e 6695. E aí, então, a senhora ministra Rosa Maria Weber baixou uma liminar nas ADIs, o que, para mim, já é um absurdo. Eu desconheço um rito processual que admita liminar em ADI. A decisão tem que ser submetida a de referendo e ela só produz qualquer tipo de efeito quando o pleno do STF, desculpa, toma uma decisão sobre aquilo ali e a decisão é publicada. Então, a insegurança jurídica no nosso atual momento é uma coisa assim insana, né? A da gente ver vários dispositivos jurídicos que não existiam, não existem, mas estão sendo aplicados. Então, assim, para vocês da área jurídica devem estar se contorcendo, né? E a grande pergunta que se faz é, tirou de onde? Não tem. Tirou da vontade, tirou da cabeça, né? Tirou Não, eu quero que seja assim. Eu não vou mentir para você. Eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal há 25 anos. Eu nunca tinha visto em ação declaratória de inconstitucionalidade. Na verdade, eu vi uma única vez que não prosperou, durou 5 dias a discussão e não prosperou. Mas eu nunca tinha visto uma liminar em ADI sem ser referendada pelo pleno do STF, produzir efeito de natureza imediata. Ela sequer foi publicada, porque você não pode ter publicação sem referendo do pleno. Mas, deixando de lado essa parte processual, que é uma excrescência, certo? A coisa é tão insana que tivemos aí uma prisão, veja, é algo extremo. Tivemos uma prisão do deputado Daniel Silveira com um mandado de prisão em flagrante. Olha o nível. Ou é prisão em flagrante, ou é mandado, né? Que as duas coisas não pode ser. Mas imagine só. Mas aí o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que, após essa liminar, que é assim, ela não tem fundamento jurídico nenhum, porque não tem letra de lei para ser fundamentar, veio o ministro Edson Fachin, o excelentíssimo ministro Edson Fachin, e prolatou um voto que esse voto consegue ser mais absurdo do que o da ministra Rosa Weber. Porque o da ministra Rosa Weber, pelo menos, é uma falha processual e, com todo o respeito à excelentíssima senhora ministra, ela demonstra que não tem a menor noção do que é o universo das armas. Ela confunde espoleta com fungo, posse com porte, produto controlado com produto não controlado, saída em joule lá. Não, é porque uma arma que tem 200 e poucos joules de pressão na saída do cano é arma de guerra que nem país usa, quando na verdade tem arma que tem 1.230, 1.640. Então, assim, pior do que o voto dela foi o voto do Fachin. Porque o voto do Fachin, primeiro, desconheceu o Pacto de San José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Eu estou só fazendo esse pleno, eu já passo a palavra para tu, só para nossos alunos contextualizar, porque nem todo mundo é do universo.
Então, o pacto, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ela estabelece que é um dos direitos fundamentais do cidadão o direito de exercer a legítima defesa própria da família e do patrimônio e o acesso aos meios. E o Brasil é signatário da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Por ser signatário da Convenção de Direitos Humanos, aquelas regras passam a incorporar o chamado espírito da Constituição. O ministro Edson Fachin desconsiderou a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, desconsiderou toda a legislação brasileira em vigor em relação às armas e quer constitucionalizar, que não está dentro do texto da Constituição, ele quer constitucionalizar a vedação de acesso a armas de fogo por parte do cidadão. Isso é o mais grave. Do cidadão de uma forma geral. Ele quer constitucionalizar, ele quer introduzir, por força de um voto do STF, uma regra que não está na Constituição. Não, mas eu quero que conste. E usando como fundamento o quê? Usando como fundamento, não é direito, porque não tem direito no voto dele, usando como fundamento pesquisas de grupos desarmamentistas ligados a ONGs internacionais, ligados à Open Foundation Society, do George Soros. Quer usar, ele usou no voto dele até fundamentos religiosos de religiões asiáticas, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele cita o budismo. E se essa ideia do Fachin prosperar, simplesmente nós vamos ter o pior momento na história do Brasil para qualquer cidadão que arma de fogo. Na verdade, o que vai acontecer, se essa tese do Fachin prosperar, Enio, é que, ao meu sentir, o cidadão que ali se arrombou todinho, trabalhou para tirar o CR dele, passou por toda aquela burocracia, pagou o despachante, foi ali e comprou, sei lá, uma TS nova. Quando eu comprei minha TS nova, ela era 5 mil e tanto. Eu acho que agora já deve estar uns 7 mil. Comprou a Glock dele lá, quando eu comprei a minha Glock, era uns 10 mil e pouco, deve estar uns 12, 13, mais ou menos, a G5, agora a G19 que liga, geração 5. Ele vai ter que entregar a arma dele, vai receber R$100 do Estado. Se ele não entregar a arma dele, ele vai estar cometendo um crime e sequer o direito de propriedade dele vai ser respeitado. Estava em banhos mornos porque o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas. O ministro Alexandre de Moraes tinha pedido vistas, então, em tese, ninguém estava achando que ia para frente. Só que o ministro Alexandre de Moraes baixou a vista e devolveu. E está pautado para julgamento no plenário virtual a partir do dia de sexta-feira, agora, dia 17. Diante desse contexto, Enio, todo, diante de todo esse preâmbulo que é necessário para que os nossos alunos entendam o que está acontecendo. O que é que você pensa a respeito com todo respeito, assim, pensa no sentido abstrato, para que a gente não seja punido pelo Instagram nem nada. Abstratamente, qual é a sua percepção sobre o voto da Rosa Weber, sobre o voto do Fachin e, principalmente, você acha que nós estamos vivendo um momento preocupante, principalmente para o CAC? E o que você acha que pode acontecer? Qual é a sua perspectiva? É uma boa perspectiva? Você está pessimista? Você está otimista? Bom, vamos lá, assim, só pontuando um pouco o que você falou para fazer um preâmbulo também, para chegar nessa sua inquietação. Foi perfeito, né? Esse nome Estatuto do Desarmamento não tem o menor sentido, né? É descabido, porque é uma lei, a Lei 10.826, e é uma lei de controle de armas, né? Não obstante, é que o artigo 6º, ele é muito claro, quando ele diz que é proibido o porte de arma de fogo, salvo. Aí tem uma série de categorias que são contempladas. Esse artigo 6º é o mesmo artigo que, por exemplo, dá a arma de fogo a um policial. E os CACs estão incluídos nesse artigo. Né? O artigo 6º, se eu não me engano, o policial... Os integrantes do artigo 144 da Constituição Federal, que são as forças policiais, 142 são as forças militares, aí tem lá, guarda municipal, aí vai descendo e tem lá o atirador, caçador, atirador e colecionador. Estamos no inciso 9º, né? Os policiais estão lá no inciso 3º, inciso 4º, por aí. Então, assim, os CACs, eles são contemplados e a gente tem o porte de arma de fogo contemplado na Lei 10.826. O problema é que ela foi feita com uma série de brechas, como você bem mencionou, é tudo sob regulamentação. Sob regulamentação, então, é natural que as forças policiais sejam regulamentadas, mas os atiradores esportivos não. Então, assim,
A gente sabe, né, a origem dessa lei 10.826 foi um acordo, né, do mensalão e por aí vai. Então, ela foi feita para ser um gancho, né, de manobra eleitoreira, né? Então, assim, na verdade, os parlamentares, eles precisam entender, eles precisam perceber o papel social que a arma de fogo tem na mão do cidadão, né? E temos aí eventos mais contemporâneos, né? A gente tem o caso lá de Brasília, né? Daquele atirador que invadiu várias fazendas e o único local que ele não teve êxito foi numa fazenda onde uma pessoa tinha uma arma de fogo. E O aí caso ele do não Lázaro, o conseguiu. caso do Lázaro, né? O caso Lázaro. A gente tem um caso lá nos Estados Unidos, do movimento Vidas Negras Importam, né, onde o policial realmente se excedeu e aí levou a óbito o George Floyd e gerou uma onda de revoltas aí pelos estados, só que a gente sabe que nos Estados Unidos cada estado tem sua legislação e os locais onde nós tivemos manifestações pacíficas foram os estados armamentistas, né? Então todo mundo lembra daquela foto lá naquela emissora que eu não quero citar o nome, né, que é a principal, mas um casal onde o marido saía com um fuzil no quintal, a esposa com uma arma curta, o movimento chegando e eles disseram, se você entrar no meu quintal, eu vou ser obrigado a reagir. E aí tudo se tornou pacífico. Nos estados desarmamentistas, foi quebra-quebra, foi fogo em ônibus e por aí vai. Então, assim, na verdade, o que a gente tem que demonstrar para a sociedade é que o problema não sou eu, não é você ter uma arma de fogo. É o bandido saber que ninguém tem. Porque na época dos nossos pais, quando a gente ia viajar, saía de casa, né, os pais da gente diziam, ó, deixa a luz acesa para o pessoal saber que tem gente em casa, para ninguém invadir. Porque o bandido tinha medo do confronto, porque ele sabia que alguém podia ter arma de fogo. Tinha loja de arma dentro do Shopping Recife, a Magno A, 357. a Mesbla para os antigos aqui, na Ponta da Boa Vista, tinha uma assessor que vendia revólver 38. A Mesbla vendia, exatamente. Então, por que hoje os assaltos são à luz do dia? Porque o bandido sabe que ninguém vai reagir. Entendeu? É por isso que hoje tem assalto à luz do dia. Porque fomos desarmados. Então, assim, o Estado, ele foi criminoso quando ele desarmou o cidadão sem ter condições de desarmar o bandido. Porque, assim, a liberdade e a autodefesa são conceitos totalmente indivisíveis. Sem o segundo, não pode existir o primeiro. É impossível. E aí cabe a nós, cidadãos, não deixar que o Brasil se torne o nosso vizinho, a nossa Venezuela. Porque o preço da liberdade é a eterna vigilância. Temos que estar vigilante o tempo inteiro, porque estamos sofrendo ataques constantemente. E quando a gente pede para ter o direito de ter uma arma de fogo, tá entendendo? A gente não, o paralelo que a gente faz é igual a um casaco, né? Quando eu compro um casaco e me visto com ele, eu não quero acabar o frio do planeta, eu quero acabar com o meu frio, né? Então, assim, ter uma arma de fogo não é uma política de segurança pública, é uma política de segurança privada. Inclusive, só para mencionar, imagino que você saiba desse caso, mas o STF já tem jurisprudência de um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde a esposa perdeu o seu marido através de um assalto, ele foi morto, e ela entrou com um processo contra o Estado para pedir indenização. E o STF foi até a última instância, e qual foi a surpresa conclusão? É que no veredito tem lá, o Estado não tem a obrigação de fazer segurança privada. A segurança é pública. Então, ora, se o Estado não vai me dar segurança privada, por que eu sou revogado de poder ter o direito de fazê-la? Porque na Idade da Pedra, se alguém viesse me atacar com uma pedra, eu queria ter uma pedra. Mas a partir do momento que alguém vem com um arco e flecha, para eu poder igualar aquela dificuldade, aquela injusta agressão, eu já não posso mais combater ele com uma pedra, eu quero um arco e flecha. Para termos uma questão de isonomia. Então, se hoje os bandidos têm armas a tudo quanto é direito, eu preciso ter também uma arma de fogo para poder combater, né, por equiparação. Então, quando a gente fala nesse direito,
é porque ele é de fato fundamental. Então, entrando agora, fazendo esse Ô, Enio, preâmbulo aí, só uma coisa. O Rodrigo Sobral, eu tive com o Rodrigo, eu encontrei com ele no 9 do 7. 9 do 7 é o encontro anual do ProArmos, eu encontrei com ele em Brasília. Ele veio falar comigo, na verdade, eu estava do lado de cá do trio, e ele veio falar comigo. Deixa eu só responder aqui duas perguntas que ele mandou. Vão acabar com o esporte de tiro e jogar milhares de praticantes na ilegalidade se a tese do Fachin prosperar? Sim. Se a tese do Fachin prosperar, você vai perder sua arma, vão dar ali 90 dias para você entregar sua arma ao Exército e vão pagar R$ 100 ou R$ 300, vão pagar R$ 300 no 556 para você e basicamente vai acabar o que a gente tem hoje. Vai deixar de existir o que a gente tem hoje. O instrutor de tiro vai deixar de existir, o clube de tiro. Vai acontecer o que aconteceu na época do Estatuto do Desarmamento, que 95% do mercado simplesmente quebrou. Só respondendo aí o Rodrigo. E a Franci Adriele, o problema é que tanto o signo sinal tem nosso endereço. Sim, a gente está falando da arma legal, a gente está falando do cidadão. O meliante, o faccionado, ele não vai entregar a arma dele, não. Mas continuando. Mas e aí, em relação à questão dos votos, o que é que você tem para nos dizer? Pois é, porque assim, eu sou contra qualquer burocracia para o cidadão ter acesso à arma de fogo, porque isso só faz com que o cidadão se desarme. Porque você pode criar qualquer burocracia, chip em arma, QR Code, dificuldade, como você mesmo falou, primeiro a gente solicita um CR, depois a gente solicita uma autorização, depois solicita um apostilamento, depois solicita uma guia, é sempre burocracia. Mas lembrando que o bandido, ele consegue uma arma por qualquer R$ 2.500 e você pode botar a exigência que for, ele não vai cumprir porque ele é bandido. Então, eu acho que o acesso à arma de fogo para o cidadão de bem tem que ser isento de burocracia. Mas, entrando no tema, vamos lá. O que é que eu acho que pode acontecer? É notório que dificilmente ganharemos isso no STF. Né? Os votos, a gente sabe como estão se encaminhando, né? A própria Rosa Weber está criando dificuldade, o Fachin, o Luiz Fux, né? Que também já criou imensas dificuldades. Então, assim, eu imagino que, eu estou torcendo para que, de fato, esse zum que aconteceu, de que existe um acordo, né, que, obviamente, não pode ser divulgado, porque se trata de uma questão técnica, então nenhum jurista vai externar que houve um acordo político sobre um tema técnico, né? Enio? O Enio deu uma travada aqui, deixa eu ver se o Enio volta. O Instagram tem mania de fazer isso em lives desse tipo aqui. Deixa eu ver se o Enio volta. Galera que está nos acompanhando, vocês estão me ouvindo aí? Escreva aí nos comentários. Vocês estão me vendo ou travou o meu e o do Enio também? Fala aí, por favor, galera, nos comentários. Rodrigo tá vendo? Deixa eu ver o que a galera disse. Se vocês estiverem me vendo, senta o dedo no like aí para eu saber se está transmitindo. Senão, eu tenho que derrubar a live. A Francia Adriana está dizendo que sim. Vamos esperar o Enio voltar, então. A Manuela Dória está dizendo que sim. O Mário Pina também. Jamerson, vamos esperar o Enio voltar, então, para ele continuar. A internet dele deve ter dado alguma broncazinha. Enio, volta aí, por favor. Manda um convite de novo aí, por favor. Então, pessoal, para continuar aqui, antes do Enio voltar, essa tese do ministro Fachin, inclusive, teve um advogado aí que perguntou se a Constituição ia ser desrespeitada. Assim, com todo respeito, com todas as vênias, enfim, falando apenas academicamente, não vai ser só esse dispositivo, não. Acho que foi o Rodrigo que perguntou isso. Não vai ser só esse dispositivo constitucional que vai ser desrespeitado, não. Veja, quando você tem uma liminar em ADI que passa a produzir efeitos sem sequer ter sido submetida à apreciação do pleno, porque não existe mais Estado de Direito, pelo menos em relação a isso. O que você tem é um mero Estado de vontade. Quando você vê uma decisão da Rosa Weber ou do Fachin fundamentada em trabalhos e tratados de ONGs que efetivamente querem desarmar o cidadão e querem desarmar a polícia, você vê que a decisão não é técnica, não. E assim, eu não estou otimista em relação a isso. Mas deixa o Enio voltar aqui.
depois eu dou minha opinião. Ele acabou de voltar. O Gaspar Reis está dizendo, o Fachin está querendo exterminar as armas. Na verdade, o Fachin, ele quer tirar as armas do cidadão e da polícia. Ele não tem a menor preocupação em tirar as armas do meliante. Com certeza, quem defende o desarmamento vai continuar tendo segurança armada. Pronto, Enio, voltou. Continua, meu patrão. Você, antes de cair, você ia começar a falar da sua expectativa. Você disse que fala-se no acordo, mas que acha que ninguém vai comentar sobre isso. Eu acho que me derrubaram, viu? Porque a internet aqui tá ok. Deixa eu só contar isso para os nossos seguidores aí. Todas as vezes que eu faço live falando sobre temas que não fazem parte da narrativa oficial, da pauta oficial, eu sou punido. Então, por exemplo, quando essa live terminar, se o pessoal não for lá e curtir muito, comentar muito, o Instagram me dá um shout ban e às vezes eu passo 48 horas sem poder publicar nada. Inclusive, até um contrassenso para mim, que depende do Instagram para trabalhar, fazer live desse tipo. Mas o homem não vive só. O homem depende também do que ele está disposto a deixar para a sua família. Então, eu até peço a você, que você está nos acompanhando aí, se você acha que o conteúdo é relevante, deixe o seu like, mas principalmente, depois que a live ficar postada no Instagram, quanto mais você comentar e chamar colegas para comentar e para ver, mais você me ajuda. Porque se tem muito comentário e muita curtida, o Instagram limita a minha punição. Se pouca gente comenta e curte, eu tomo punição valendo. Eu já passei 72 horas punido no Instagram por causa de live desse tipo. Mas continua aí, meu patrão. Pronto, então. Eu não acredito. Eu estou esperançoso que algum dos ministros peça vista, né, para que haja tempo, para que o ProArmas se manifeste mais uma vez, né? Inclusive o ProArmas também já moveu ação contra o YouTube, contra essas censuras, vai mover contra o Instagram e é uma ação paralela que o ProArmas tem feito. Então, eu imagino que deva existir espero que exista algum acordo com relação a isso, mas o fato Giovanni, que se a gente insistir em manter essas regulamentações via decretos, via algumas portarias, isso fica muito frágil para nós atiradores que estamos adquirindo armamentos. Veja, a Rosa Weber agora quer retroceder aos calibres, para que calibres 9mm, .40, né, passe a voltar a ser restrito. Então imagine para quem comprou esses calibres, vai criar uma lacuna jurídica absurda para essas pessoas. No meu caso mesmo, o meu arsenal era 380 e eu migrei tudo para 9mm. E aí? Quantas pessoas não fizeram isso, né? Você deve conhecer várias pessoas. E aí o que é que vai acontecer? Então, muitas pessoas ainda falam, né? Ah, mas eu não vou entregar minhas armas. Se vierem tomar, eu vou entregar primeiro as balas. Né? Veja, não existe poderio de fogo contra um Estado. Isso é insanidade. Né? Porque nem as quadrilhas de favela, de morro, podem contra o Estado. Imagine nós, meros mortais cumpridores da lei. Então isso aí é um completo absurdo. E outra, ninguém aqui é bandido. A gente é cidadão que cumpre lei. Se for a lei, vai fazer o quê? Exatamente. Mas muitos disseram, mas eu não vou entregar minhas armas. E se bater na minha porta, eu não entrego. Só que muitos não sabem que existem maneiras que não são assim assintosas de revogar esse seu direito, como já aconteceu lá em 2003. Então, na hora, se isso porventura vigorar, como é que o Estado vai fazer? Primeiro, quando o calibre passa a ser restrito, você não pode mais comprar munição. O Estado não vai lá tomar sua arma. Ele simplesmente, automaticamente, da noite para o dia, numa canetada, lhe deixa limitado a comprar munição, uma vez que aquele calibre não é mais permitido. O máximo que aquela arma vai ser agora vai ser um objeto de coleção. Mas você não pode mais comprar munição porque você não tem mais aquele direito. Então você vai poder ter sua arma, mas não vai poder utilizá-la. A partir do momento que essa arma de coleção, agora, porque você não pode mais usá-la, o CRAF dela vencer, você não renova mais o CRAF.
E aí o CRAF é o Certificado de Registro de Arma de Fogo. Então, na hora que esse CRAF vencer, aí sim, sua arma, a partir daquele momento, passa a ser ilegal. E aí é a hora de você vender. Então, o Estado não vai bater na sua porta dizendo, me dê sua arma, não. Ele vai lhe comendo pelas beiradas, até lhe deixar na ilegalidade. Então, Sem citar nomes aqui, uma das ONGs que foi usada pelo Fachin para fundamentar o voto dele tem como principal proposta, em caso da tese prosperar, bloquear os CPFs de todos os CACs até que eles entreguem as armas. Você já imaginou, você dono de empresa, eu dono de empresa com CPF bloqueado? imagine só. E aí, o que é que ocorre? Vai ter que se vender essas armas. Não tem, se isso vigorar, não tem o que fazer. É por isso que estamos num momento delicado. Quando eu mencionei para você que esses decretos e essas portarias, elas são frágeis, é porque de fato são, porque basta mudarmos o presidente, tudo isso vai ser revogado. Então precisamos de um dispositivo jurídico, né, como uma lei, como temos a 10.826, para que essas regulamentações estejam no texto de uma lei. E aí, onde é que temos que nos agarrar? Eu vou citar um exemplo. O PL 3723, que está tramitando no Senado. Então, eu imagino que essa conjuntura que está sendo realizada lá no STF, algumas coisas vá para frente, mas que não crie essa lacuna, esse vácuo jurídico. E aí vai ser a hora de nós pressionarmos os nossos senadores para que o PL 3723 vigore e passe a se tornar uma lei, porque ali complementa muita coisa do que já temos da Lei 10.826. E aí lembrando também que esse apoio, né, extremamente importante. Então, assim, quando a gente pede para que apoie... Repete, tu ficou sem som. Repete, por favor. É porque eu recebi uma ligação. Então, assim, nós precisamos, de fato, né, se apegar a uma lei que seja um dispositivo jurídico muito seguro para que a gente consiga deixar essa regulamentação de forma concreta e não provisória, né? E lembrando que todos esses decretos que o Bolsonaro expediu, né, eles não ampliam nenhum direito, como a esquerda está comentando, dizendo, agora o CAC pode tudo, liberar o acesso à arma de fogo para todo mundo. E isso não é uma verdade. Continuamos enfrentando burocracias, e eu sou um exemplo aqui. Eu comprei uma arma de fogo em 29 de junho. Até hoje eu não tive uma movimentação no meu processo. Então, essa história de dizer que está sendo facilitado o acesso às armas, isso está muito longe de acontecer. Então, assim, não tem nenhum direito ampliado. O único argumento que eles estão se apegando é da posse de arma de fogo, que eram 4 armas e, através desses novos decretos que o Bolsonaro expediu, passou a ser 6. E aí eles estão se apegando nisso para dizer, olha, os direitos estão dando mais armas, os direitos foram ampliados, estão dando mais armas ao cidadão. Só que, pela Polícia Federal, todo cidadão já tinha direito a ter 6 armas. Isso na época do governo do PT. O Temer reduziu para 4. O que Bolsonaro fez foi apenas retomar o que já existia anteriormente. Então, não é uma ampliação de direitos. A única coisa que está sendo feita através desses decretos são otimizações para a prática do tiro esportivo. Porque, como a gente mencionou no início aqui da nossa live, né, eu, para poder se tornar um atirador esportivo e ter uma arma de fogo, eu preciso primeiro solicitar um CR, depois eu vou solicitar
uma autorização para comprar uma arma de fogo, depois eu vou solicitar um apostilamento, depois eu vou solicitar uma guia de tráfego. Então, assim, são uma burocracia imensa que você, para terminar esse processo, passa de 6 meses e 1 ano facilmente. Então, Seis meses e um ano, 6 meses e 1 ano você está sendo bondoso. E olha que na nossa 7ª RM o pessoal até que é gentil, né? Porque primeira região militar mesmo aí tem gente que leva 2 anos. Então, assim, quem olhar esses decretos de forma técnica vai ver que não tem nenhuma ampliação de direito, apenas otimização de procedimentos e burocracia. Então, assim, é porque sabemos que existe todo um contexto ideológico por trás disso. De técnico não tem nada, não é? Não à toa mencionamos que fizeram manobras jurídicas que não existem na Constituição para poder barrar isso. Por quê? Porque o capital político da esquerda é a bandidagem. Ou você acredita que algum cidadão de bem é capaz de eleger Maria do Rosário, Marcelo... Tá, mas aí você quer que eu tome uma punição no meu canal aqui? Não faça isso comigo não, porque meu canal é registrado como canal acadêmico. Aí me ajude, por favor. Porque senão então vamos parar por aqui. Me ajude, por favor, porque meu canal é registrado no Instagram como canal acadêmico. Então, aí você não me ajuda. Já que é um canal acadêmico, vamos ser aqui professorais. Você é instrutor de armamento em tiro. Para quem está chegando agora, para quem nunca foi num clube de tiro, para quem nunca tem experiência, a pessoa decidiu que quer atirar seu CR, que quer comprar aquela sua G2C ali, que é a arma de entrada, vamos dizer assim, da Taurus. Eu não sou muito fã da Taurus, não, embora eu ache que a TS9 da Taurus é uma excelente arma. É uma excelente arma mesmo. Mas a G2C é a de entrada por causa do preço. A arma é uma coisa cara. Munição. Eu vi uma pessoa que chegou para mim anteontem dizendo assim, mas também está demais, liberaram munição a R$10. Eu digo só se for a unidade. Porque uma munição de 9mm, aquele blasterzinho de 10 de 9mm, ogival, que é a mais simples, deve estar de 90 a R$100. E vem só 10. Então, assim, para aquela pessoa que não entende nada, compreender. Você é instrutor de armamento em tiro, a pessoa vai dizendo, eu quero fazer um treinamento básico de pistola. Eu quero aprender aqui a solucionar uma pane... Primeiro atirar, manusear, alimentar, solucionar uma pane simples aqui, uma pane de dupla alimentação, uma pane de nega, e quero dar entrada no meu CR. Ela vai para um clube, contrata você ou contrata qualquer bom instrutor de armamento em tiro. Nós temos grandes instrutores de armamento em tiro em Pernambuco, Paraíba e tal. E aí, para ela dar entrada no CR, primeiro, é só ela entregar a identidade ou ela tem que juntar documento até quando ela estava no útero da mãe? Rapaz, é documentação para dar e vender. Na verdade, hoje, qualquer cidadão, para ter acesso à arma de fogo, ele tem 2 caminhos. Ele tem a posse de arma de fogo, né, que é através de um sistema chamado SINARM, pela Polícia Federal, onde ele precisa apresentar em torno de 5 certidões negativas de antecedentes criminais, juntar seus documentos pessoais, fazer um teste psicológico, fazer um teste de proficiência técnica, o teste de tiro, né, anexar que você tem residência fixa, anexar que você tem uma ocupação lícita. Então, assim, é uma saraivada na vida pessoal. E detalhe, você não como tudo no Brasil, você, para prender algum bandido, você tem que estar respondendo um processo e tem que estar transitado e julgado. Você hoje no Brasil, para ser preso, você tem que querer. Porque é tanto recurso, tanta liminar, tanta instância, que você, para poder ser preso, tem que querer muito. Mas para o atirador ou para o cidadão de bem que quer comprar uma arma de fogo, você não precisa estar condenado em um processo. Se você estiver citado, respondendo a qualquer processo criminal, você não consegue tirar seu CR ou tirar a sua posse de arma de fogo. Então, só para o pessoal entender, o CR é para quem é do Sigma, né? É para quem dá entrada pelo Exército Brasileiro. Isso. E aí, né? Então, só para aquela máxima que nós usamos de que existe a presunção da inocência para adquirir arma de fogo, não. Você tem que provar que você é ilibado.
Né? Então, Eu até brinco ele dizendo que se a mulher tiver em dúvida se o cara é um bom partido, se ele tiver CR é uma boa indicação, porque ele é zerado de antecedente e passou no exame psicológico de psicólogo credenciado da Polícia Federal. Mas vamos lá, o cara tirou o CR dele, recebeu o CR, a 7ª Região Militar, que é a nossa aqui, expediu o CR. Aí ele decidiu comprar a arma dele. Ele vai na loja e bota a arma debaixo do braço e sai com a arma, como é? Aí ele anexa toda essa documentação que eu acabei de falar e dá entrada na sua região Autorização. militar. Não, ele já E aí recebeu, você vai o CR. aguardar. Agora ele faz o quê? Para comprar arma? Não, ele nem tirou ainda, ele só juntou a documentação. Aí ele vai levar na região militar dele e vai aguardar lá seus 3 a 6 meses para sair o seu CR. Quando sair o seu CR, que você fizer um meio aniversário, né, 6 meses, você vai poder comprar sua arma de fogo? Não! Você vai ter que solicitar uma compra. Você vai em uma loja, paga por aquela arma e fica aguardando. Com aquela nota fiscal, você junta e vai na sua região militar novamente e solicita uma autorização de compra e espera lá seus mais 3 meses. E aí, quando chegar a autorização de compra, você vai poder pegar a sua arma? Não! Você vai ter que dar entrada num outro processo, que é o processo de solicitação do seu CRAF. É o famoso apostilamento, né? O famoso apostilamento. A autorização saiu. Aí agora você vai dar entrada agora para que seja emitido o seu CRAF. E aí quando chegar, você esperar mais uma vez que chegar o seu CRAF, você está pensando que você vai poder pegar naquela arma que você comprou lá atrás, que você já pagou? Não! Você vai entregar o CRAF à loja e a loja só vai poder liberar a sua arma quando você solicitar uma guia de trânsito. E aí você vai novamente na sua região militar e vai solicitar uma guia para poder transitar com ela. E aí sim, quando chegar essa guia, você retira ela da loja. Então veja... Ou seja, quem deu a entrada ali em 2019, 2020, é capaz de estar pegando a arma agora, né? 2021 para 2022. Tá perto. Então, esses decretos, Giovanni... Então, como eu falei, esses decretos vêm para otimizar esse processo. Para que não tenha... Porque se eu já tenho um CR, é razoável que eu solicite uma autorização para comprar arma. Eu já tenho essa autorização, o meu registro me dá esse direito de eu poder comprar um equipamento de arma de fogo. Então, não tem nenhuma necessidade de eu solicitar uma autorização para poder comprar. O Exército já me conhece, eu já tenho um registro lá. Então, assim, são esses processos que estão lá contidos nesses decretos. E que a esquerda está dizendo que ampliamos direito, mais acesso à arma. Não tem nada disso. E outra, eu costumo dizer que o CAC é o bicho mais preocupado que tem em andar dentro da lei. Porque se ele perder, perdeu. Ele perder, a vida dele se lascou. E eu também brinco dizendo que um dinheiro mais bem pago que você dá é o despachante. Porque um cidadão comum, ou ele tem um grande conhecimento nessa legislação ou ele não consegue. Mas assim, a gente já está com 50 minutos de live, eu queria lhe pedir licença agora para eu dar, antes de terminar, dar minha opinião sobre o que eu acho que vai acontecer no STF. Insisto, é uma opinião, é uma percepção. Espero eu estar errado. E espero eu chegar aqui semana que vem e a gente tá com excelentes notícias. Eu não acredito em vistas. Eu vejo as pessoas falando aí, o Cássio Nunes vai pedir vista. Eu não acredito no pedido de vistas. Inclusive, eu venho dizendo já há algum tempo que o fato de estar sob júdice no STF é um atrapalho para que a continuidade da discussão do projeto de lei no Senado progrida. Esse projeto de lei, se eu não me engano, está encabeçado pelo senador Marcos Duval, salvo melhor juiz, o PL. Se discutiu muito, assim, eu acho que esse PL, do jeito que está, se passasse, já garantiu o mínimo minimório, mas o que eu vejo é que muitos senadores, eles dizem assim, olha, eu não vou discutir isso agora porque está no STF, não adianta eu discutir, deixa o STF liberar, o pessoal chama liberar a pauta, né? Deixa o STF liberar a pauta. Então, o fato de estar sob júdice é muito ruim,
Por quê? Porque impede, inclusive, a solução desse problema da insegurança. Eu não acredito que o Cássio Nunes vá aprovar, vá pedir vistas. Seria maravilhoso. Maravilhoso se algum ministro pedisse vistas, porque daria, inclusive, mais tempo ao próprio ProArmas abrir discussões públicas. Eu acho que só se escutou um lado da história, não se escutou o outro lado da história, certo? Mas eu acho que não vai ter vistas. E eu enxergo dois cenários. Eu sempre digo aqui na minha empresa que a gente tem que desejar o melhor, se preparar para o pior e enfrentar o que vier. Então, eu sempre me preparo para o pior cenário. Qual é o pior cenário que eu acho que pode acontecer? É a tese do Fachin prosperar. A tese do Fachin prosperando, constitucionalizar-se a dificuldade de acesso à arma de fogo no Brasil, nós termos um período muito difícil para os CACs, um período muito difícil para os atiradores esportivos, onde você não vai poder levar sua arma para o clube, onde você não vai poder transitar com a arma em pronto emprego no deslocamento de casa para o clube, do clube para casa, onde você vai ter uma dificuldade enorme de comprar insumo. Nós já temos uma dificuldade enorme de comprar insumo, porque, infelizmente, ele está na mão da CBC ou de produto importado. O dólar, assim que tanto, e a CBC entrega quando quer insumo. Então, nós, em a tese do Fachin prosperando, nós teremos um momento muito difícil, mas acho que serão 2, 3 anos de muito perrengue para a gente, até que haja definitivamente uma solução legislativa. Isso forçaria a solução legislativa. Bicho, sempre tem um doido da palestra, né? Tem um tal desse Anderson aí que está querendo aparecer, deixa o menino aí fazer o circo dele aí, dar um bobo da corte. Então, acho que em a tese do Fachin prosperando, que é razoável achar que vai prosperando, que é o pior cenário, nós teremos 2, 3 anos muito difíceis. Eu não acredito nessa história da polícia bater na porta para pegar a arma de quem quer que seja. Mas eu acho que não vai ter acesso a insumo, clube de tiro vai quebrar, o que mais vai acontecer? Muitos lojistas vão fechar, você vai ter um desemprego em massa e você vai ter aí quase 500 mil caçadores, atiradores e colecionadores que literalmente vão se lascar durante 2, 3, 4 anos até que a gente tenha um cenário político. Desde que não haja uma mudança no tipo de governo que a gente tem. Porque se tiver aí, isso vai para 10, 15, 20 anos. Eu concordo quando o Bené Barbosa diz que se a tese do Fachin prosperar, nós vamos passar a viver o pior momento em relação às armas de fogo para o cidadão comum no Brasil. Esse é o pior cenário. E eu estou preparado para esse pior cenário. Agora, o que é razoável, o que é ponderável? Eu não acredito nessa história de acordo em relação a armas de fogo. Eu tenho muita gente que é amigo meu de muitos anos e que trabalha em Brasília. Eu tenho colegas de faculdade mesmo que hoje trabalham como assessores de ministros. Eu tenho pessoas que eu conheço há 30 anos que trabalham diretamente em Brasília na área jurídica. E eu tenho escutado da boca de todos eles que o ajuste político que foi feito entre os poderes nada tem a ver com as pautas do governo federal, as pautas, por exemplo, ideológicas, são pautas ligadas à economia, como, por exemplo, a questão de não se obrigar o governo federal a pagar precatórios. Porque se o governo federal fosse obrigado a pagar os precatórios que o STF estava ameaçando, o governo federal quebrava. E aí, meu amigo, não ia ter economia, eleição, não ia ter nada. Você ia ter uma crise econômica semelhante à da época do Sarney no Brasil. Outra pauta que estaria nesse, aspas, acordo, seria a questão do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Se a tese que se quer que o marco temporal retroaja de eterno aí, você simplesmente ia inviabilizar o agronegócio no Brasil. E inviabilizando o agronegócio, você ia ter uma crise de desabastecimento. E são 500 mil CACs, mas são 210 milhões de pessoas que precisam comer. Então, essa ideia, não, porque... Como é? Eu concordo com você, porque assim, em todo acordo, ambos lados precisam ceder. Então, os dois precisam perder alguma coisa. E eu concordo com essa sua visão, né? Existem temas muito mais elevados, mais importantes para o atual governo. E, obviamente, que a esquerda, muito provavelmente, pediu essa pauta para ser o boi de piranha. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que essa questão do MEC, daquelas mudanças do sistema de escolha de reitores do MEC, esse tipo de coisa, de voto auditado, isso aí já foi para o saco faz tempo, e a pauta armamentista também. Então,
Eu acredito que esse acordo exista nesse sentido. Por isso que eu acho que a gente precisa se preparar para o pior cenário. Agora, o que seria também possível imaginar? Seria possível imaginar. Ninguém vai chegar e dizer que a Rosa Weber está errada, ninguém vai chegar e dizer que a liminar dela não vale. Pode acontecer que, por interferência do Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes, é possível tecer muitas críticas a ele, mas ele é, de todos os ministros do STF, da atual composição, o que mais busca o que a gente chama de normalidade institucional. Normalidade que vai beneficiar quem quer ser, mas acabar com esse choque, acabar com esse conflito. E o Gilmar Mendes já deixou claro que ele sabe que jogar esse tanto de cargos para a ilegalidade, atingir de tal forma o mercado das armas de fogo no Brasil, vai produzir mais instabilidade. Então, o que seria razoável se imaginar? Dá-se favorável a Rosa Weber, não, a tese da ministra Rosa Weber está certo, valida-se a de referendo aqui, a liminar dela está certo, nada que o presidente fez está valendo. Se esquece da tese do Fachin, porque o Fachin hoje é voto vencido em quase tudo no STF, se esquece a tese do Fachin, se passa para a sociedade, porque existe esse interesse político de passar para a sociedade a ideia que o presidente perdeu, isso é um fato, se passa para a sociedade a ideia que o presidente se arrombou nas pautas armamentistas dele, porque tudo que ele colocou, nada vai vigorar, e mantém-se a vigência dos decretos de 2019, que é o que a gente tem hoje. Em se manter na vigência dos decretos, só um segundo, em se manter na vigência dos decretos de 2019, que é o que a gente tem hoje, já seria, nesse cenário, para mim, um excelente ganho para que se pudesse ter mais tranquilidade de discutir a PL no Senado, certo? Eu acho que isso é um cenário possível também. Pois não, meu patrão? E ainda tem um outro cenário. Caso consigamos uma representação, uma notoriedade que já temos, né? Somos mais de 500 mil CACs, né? O movimento do ProArma no 9/7 foi impactante, foram mais de 20 mil pessoas numa plena sexta-feira, em pleno dia útil. Então, assim, não à toa, hoje o ProArmas ele é amicus curiae do próprio STF para essa pauta. Quem sabe consigamos com essa notoriedade, e eu acho que a movimentação do 7 de setembro vai dar um reforço a mais. Temos um outro cenário, que é, obviamente, excluir a tese do Fachin e dizer, não, Rosa Weber, vamos discutir sua tese. E aí mexe daqui, mexe dali, e aí, diante dessa força política que nós podemos demonstrar, dizer, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos levar para o plenário, vamos deixar que os senadores pautem o PL 3723 e aí vamos rediscutir um outro cenário. De todo jeito, extremamente de todo jeito, assim, independente de qual cenário, é um cenário ruim ou muito ruim, mas independente de qual cenário, eu tenho certeza absoluta que os decretos atuais já foram para o saco, certo? E que vão botar isso aí como sendo a maior derrota do movimento armamentista brasileiro, o que não é o que o Rodrigo está dizendo. Em se manter na tese da Rosa Weber e se deixando os decretos de 2019 válidos, no atual cenário já é um ganho. Eu acho que isso é bem razoável de acontecer. Se o voto não tivesse sido do Fachin, se o voto pela constitucionalização tivesse sido da Rosa Weber ou do Alexandre de Moraes, já era. Mas, com todas as críticas que eu posso tecer ao Alexandre de Moraes, eu já falei isso várias e várias vezes aí em determinados pontos. Em relação às armas de fogo, os votos dele sempre foram técnicos. Os votos dele nunca foram ideológicos, a não ser que ele vá mudar agora. Então, assim, eu espero que aconteça essa mitigação aí, capitaneada pelo ministro Gilmar Mendes. É o que eu acho que vai acontecer. E ninguém vai dizer que a Rosa Weber está errada. Todo mundo vai dizer, a senhora está certa. E outro, tem um detalhe aí que é importante, existe o interesse que o ProArmas não se solidifique. A gente sabe que existe hoje, está todo mundo batendo muito no ProArmas, porque o 9/7 é um marco. Ano que vem, o 9/7 e outra. Para quem não se ligar, para o 9/7 acontecer,
Cada um paga do seu bolso. Eu paguei minha passagem do meu bolso para sair de Recife para Brasília. Paguei hotel e não tinha mais hotel em Brasília lá na época. Você vai para a rua vestido de branco ali, em frente à Catedral de Brasília lá. É um trio elétrico só e as pessoas se organizando na maior paz, aquele distanciamento, cada um leva a sua bandeira. E já foi grande. Se houver esse cenário dantesco, sabe o que é que vai acontecer no 9/7 do ano que vem? Que, se eu não me engano, cai no sábado ou no domingo, no final de semana. Você, em vez de 20 mil, sábado, né? Em vez de 20 mil, você vai ter 200 mil. Se você tiver essa pressão dantesca que o Fachin quer, o Proarmas, que hoje tem, eu acho que 20 e poucos mil sócios, vai chegar rapidamente em 40, 50 mil. Essa camisa aqui, ó, essa camisa aqui do Proarmas, você vai começar a ver dentro de ônibus, metrô todos os dias. Então, assim, até para evitar esse crescimento do Proarmas, que eu queria que crescesse, eu queria que o Proarmas fosse a NRA brasileira. Mas até para evitar esse crescimento do Proarmas, talvez exista a preocupação do STF de deixar como está, né? Deixar os decretos de 2019. Esse é o cenário que eu espero. Mas eu estou preparado. Ainda tem mais um cenário. Ainda tem mais um cenário. Porque Bolsonaro, desde que ele iniciou o mandato dele, ele fez um decreto que foi aquele onde ele incluiu caminhoneiros, advogados, né? E aí a esquerda esperneou, e aí ele revogou, depois fez mais 3, depois revogou, compilou em 1. Então, nada impede dele estar acompanhando quais serão as decisões após o dia 17, e nada impede que ele publique novos decretos para ir de forma difícil, sustentando a pauta, até que algo, como eu havia mencionado, se solidifique através de uma lei. Não é? Então, nada impede que isso também aconteça. Acho que muitos estão esquecendo. Eu realmente espero assim, que essa discussão no STF acabe logo. Por quê? Porque a PL só vai andar quando o STF não tiver com a mão em cima. Senador, ele vai dizer assim, olha, não dá, tá com o STF, eu quero votar, mas o STF não deixa. Então, nós não podemos viver na base do regulamento. A gente não pode viver na base do decreto. Porque você vive na base do decreto, você vive dependendo de eleger um presidente e você vira zumbi, escravo de um presidente que vai votar por aqueles decretos. E a questão aqui não é política. A pauta não é política, é jurídica. O cidadão tem que ter o direito de autodefesa. Eu vou me defender como? Jogando uma garrafa de água mineral na cabeça do meliante que vem armado com a 9mm, com a ponto .40, com 45. Então, acho que é isso. Não é sobre armas, é sobre liberdade, como muito bem o Proarmas falou. Meu patrão, a gente já está estourando nosso tempo aqui. Eu queria pedir só que você finalizasse, deixar as suas considerações finais. Já agradecendo a você aí a gentileza de... Eu fiz questão que essa live fosse com o representante do Proarmas Pernambuco, porque eu sou de Pernambuco. Então, eu acho que tem que ser... A gente tem que começar a valorizar quem está aqui trabalhando pela pauta. Então, deixo para você fazer a finalização, amigo. Eu agradeço aí a oportunidade de poder passar isso para as pessoas que estão nos ouvindo aí. E eu queria falar um pouco, rapidinho, sobre o movimento 9/7, né, que é um marco, né, sobre nossa liberdade, que é um evento que acontece anualmente, todo 9 de julho, lá em Brasília. Então, o que é que ocorre? Iniciamos o primeiro 9/7 no ano passado, né, com 5 mil pessoas. Esse ano fizemos mais de 20 mil pessoas e os próximos estão numa crescente muito grande. Qual é a importância disso? É que vivemos uma cultura desarmamentista por 30 anos. Então, não vai ser da noite para o dia que a gente vai mudar isso. Então, no dia que nós colocarmos lá 100 mil, 200 mil pessoas em Brasília lutando sobre armas, aí, porque o que acontecia? O capital político da esquerda, que era MST, CUT e por aí vai, né? Que bastava o antigo presidente dizer, quero todo mundo na rua tocando fogo em ônibus, queimando pneu. No dia seguinte, iam excursões com 50 ônibus para Brasília. E aí, o que é que os políticos olhavam, os senadores e deputados? Olha, se a gente fizer lei para esse público, a gente vai se reeleger, porque eles são muitos e são organizados. No entanto, hoje, essas instituições, MST e CUT e por aí, sucumbiram. Qual é hoje o maior movimento que tem um capital político organizado? Hoje nós temos 27 coordenadores em cada estado do Proarmas.
Hoje nós somos o maior movimento armamentista fora dos Estados Unidos. Então, assim, nós somos extremamente organizados e influentes. Então, hoje, os políticos precisam observar que nós estamos lotando Brasília, que o ProArmas tem bastante associados, então eles precisam olhar e dizer, opa, o capital político para eu me reeleger agora é esse público, porque eles estão organizados. Então, se você defende esse direito fundamental, se filie ao ProArmas, entre no site www.proarmasbrasil.com.br, clique lá em Seja Membro. É muito rápido, você dá seu nome, custa R$ 38,00 ao ano. Veja que não é a questão financeira. Nós precisamos de representatividade. Então, assim, se você quer mudar esse cenário, quer garantir o seu direito, apoie o movimento, é um valor irrisório, porque nós estamos atrás de números, nós precisamos de pessoas, precisamos de capital político, para que as pessoas percebam que nós existimos, estamos organizados e estamos indo para cima. E se você é atirador, você tem aquele seu amigo que tem um lotado de preconceito contra os caras, contra os atiradores, convide ele. Leve ele num clube de tiro, um clube de tiro confiável. Mostre a ele todos os procedimentos de segurança. Convide ele para o tiro lúdico. Vá lá. Aqui no clube que eu frequento, eu sou sócio do CTDI aqui e sou sócio do clube do Aguiar na Paraíba. E vou para muito clube de tiro. É R$3,50, munição recarregada 9mm, R$3, R$4. Compra ali 10 munições, mostra ele como é que atira. Porque é impressionante como aqueles que têm preconceito, quando vão a primeira vez no clube de tiro, eles mudam completamente a percepção. É fora do comum. Eles chegam lá e veem, pô, todo mundo conversando, todo mundo se conhece. Eu passo mais tempo quando eu vou para o clube conversando com os amigos do que treinando, do que praticando. Batendo papo, então, no 9 do 7, olha, era pai, mãe, criança, família. Terminou a movimentação, você não viu um papel de picolé no chão. Então, mostre esse universo para as pessoas para a gente tentar desmistificar isso. Meu patrão, muito obrigado, Enio. Ele foi muito gentil em atender. Eu não tenho nenhum tipo de envolvimento com o ProArmas Pernambuco. Eu nunca fui nem numa reunião, não sei nem onde é o ProArmas Pernambuco, mas eu fiz questão que fosse com ele, então mandei uma mensagem lá no direct do Enio. Ele foi muito gentil. Muito obrigado, chefe. Muito obrigado mesmo, de coração. O Papai do Céu abençoe muito o seu trabalho aí. Obrigado por estar compartilhando essas ideias. E espero que na próxima semana a gente possa fazer uma live aqui trazendo para todo mundo boas notícias. Mas se não forem, a gente espera o melhor, se prepara para o pior efeito que vier, não é isso? Só lembrando, né, Giovanni, assim, eu deixo mais uma vez o convite para que todos no próximo ano vá ao 9 do 7. É importante sua presença lá. Se você não puder ir, mande um representante, porque não é sobre armas, é sobre liberdade. E eu estou indo sábado a Brasília, porque a votação, né, desses decretos, dessas ADIs, né, vai ser na sexta-feira, dia 17, e dia 18, os 27 coordenadores do ProArmas vão estar em Brasília, no sábado e no domingo, nos reunindo para definirmos o que será feito diante do resultado que está por vir. Então, para você ver como nós estamos sempre articulados e direcionados para combater essa excrescência. Beleza, meu patrão. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que acompanharam a live aí. Se vocês puderem, me ajudem, porque eu sei que eu vou tomar Sheldon Ben do Instagram. Então, quando a live ficar postada, dá o seu like, faz o seu comentário lá. Claro, um comentário que seja pertinente ao tema. Chama um colega para assistir, pede um colega para comentar, que se você acha que é válido essa discussão, você está nos ajudando. E só para finalizar, eu sempre termino toda a live minha dizendo o seguinte: não acredite no que você escutou nessa live. Escute o que a gente tem para dizer. Escute pessoas que pensam de forma completamente distinta da que nós pensamos e forme sua opinião. Em épocas e em tempos de narrativas, pensar por si mesmo é a grande arma de defesa. Então, pense por si mesmo, forme suas opiniões. E, de coração, muito obrigado, meu padrão. Forte abraço, boa noite.